todos, e como você pode perceber, eu mudei o jogo inteiro. Por exemplo, eu deixei o texto de munição mais perto do personagem. Eu fiz com que, ao ir para a direita, mostrasse uma animação de você indo para a direita, e ao ir para a esquerda, mostrasse uma animação de você indo para a esquerda. E ao pular também. E também, quando você atirasse, em vez de só sair um tiro de você, agora tem até a arma ali, que a munição sai do bico da arma. Então agora você pode... Eu também mudei as plataformas e mudei o background, para esse jogo aqui ter uma cara mais de jogo. E você pode se perguntar, mas por que eu fiz isso e não fiz passo a passo? É porque eu já tentei gravar esse vídeo algumas vezes explicando, mas eu percebi que o vídeo sempre ficava com mais de meia hora. Então, para não perdermos muito tempo, eu irei ensinar a vocês, passo a passo, as coisas que eu fiz até deixar o jogo naquele resultado final. A primeira coisa que eu fiz foi mudar o sprite do chão. Eu dei dois cliques aqui no sprite do chão, vim aqui em Edit Sprite, e em vez daquele chão horrível, eu vim aqui nele e redesenhei o sprite do chão. E depois disso, eu fui lá naquele sprite que antes tínhamos do player e apaguei ele. E depois eu criei uma pasta chamada player. Como é que se cria uma pasta? Se eu, por exemplo, quiser criar uma pasta aqui nos sprites, eu terei que clicar com o botão direito sobre a pasta sprites e terei que vir aqui em create group. E depois aqui eu nomeio a minha pasta, por exemplo, aqui é um nome aleatório, vamos dar ok, e pronto, aqui eu criei uma pasta. E depois que eu criei essa pasta aqui, player, eu coloquei objetos nela. Como que eu fiz isso? Eu cliquei com o botão direito sobre ela e vim aqui em create sprite e criei sprites dentro dela. Nela eu criei o sprite do player andando para a direita, eu também criei o sprite do player indo para a esquerda, eu também criei o sprite do player parado, olhando para a direita, o sprite do player dando um tiro para a direita, um sprite do player dando tiro para a esquerda e um sprite dele parado para a esquerda também, e também eu fiz o sprite dele pulando. Mas você pode estar se perguntando, mas Gustavo, como é que você fez para o sprite ficar maior? Bom, eu vim aqui em Edit Sprite e como vocês podem perceber, o sprite está maior. Isso é porque, em vez de eu apertar nessa folhinha, eu vim aqui em File e depois eu vim aqui em New. E em vez das opções anteriores, eu coloquei aqui na largura 25 e na altura eu coloquei 75 para criar um sprite maior. E depois eu vim aqui e fui fazendo imagem por imagem o desenho dele indo para a direita. Depois eu fiz o desenho dele indo para a esquerda e assim vai indo. E aí depois eu já tinha feito todos esses sprites aqui. Mas por que eu fiz todos esses sprites? Porque cada um desses vai ser uma animação que vai corresponder a cada coisa que ele fizer no jogo. E depois eu vim aqui na pasta Objects e vim aqui no objeto Player. E eu vim aqui no Sprite e em vez daquele Sprite principal que tínhamos, aquele dele roxo, eu vim aqui e coloquei o Sprite dele parado, olhando para a direita. E aí depois eu vim aqui em Press Space e aqui no código eu coloquei o seguinte: se você resolver atirar para a direita e ainda tiver munição, então Sprite Index igual SPR underline player tiro underline direita. Ou seja, se você tirar para a direita, a sua animação irá mudar para esta daqui, que é do player atirando para a direita. Já caso você atire para a esquerda, ou seja, ao atirar para a esquerda, a sua animação vai ser a animação de você atirando para a esquerda. Depois disso eu dei ok e vim aqui em Create. Aqui no Create, eu defini a velocidade dos sprites. Como assim velocidade dos sprites? Aqui no sprite dele andando para a direita, por exemplo, tem aqui embaixo a velocidade. Ou seja, aqui em cima vai ter uma preview do seu sprite, da animação do seu sprite. Vai ter essa velocidade aqui, de 10. Mas essa aqui é só a velocidade da preview. E no jogo seria algo diferente. No jogo, a velocidade da imagem seria de 30. Ou seja, ia ficar muito zoado. Então, eu decidi colocar aqui Image Speed, aqui no Create. Ou seja, assim que o player for criado, então a velocidade da imagem vai ser igual a 0.2. Sempre coloca esse valor aqui, é um valor bem balanceado. E você vai colocando valores assim de 0 até 0.5, conforme você vai vendo assim a velocidade que a imagem vai ficando no jogo. A próxima coisa que eu fiz foi aqui no Press Left, ou seja, assim que você clicar na tecla da esquerda, ele vai fazer os códigos que já tínhamos. E também ele vai mudar o seu sprite para o sprite de você andando para a esquerda, esse sprite aqui. Então eu coloquei aqui Sprite Index igual SPR underline player underline esquerda. Depois eu vim aqui no Press Up e coloquei aqui, se você ainda puder pular,
Então ele vai mudar o seu sprite para o sprite de você pulando, a animação de você pulando. E depois eu venho aqui em Press Right, ou seja, assim que você teclar a tecla da direita, ele vai mudar a animação para a animação dele andando para a direita. E depois a próxima coisa foi aqui no Release Left que eu coloquei que ao retirar o dedo da tecla Left, mudasse instantaneamente a animação do player parado olhando para a esquerda. E a última coisa que eu fiz foi vir aqui no Release Right e fazer com que toda vez que você tirasse o dedo da tecla da direita, mudasse instantaneamente para a animação do player parado olhando para a direita. E depois disso eu vim aqui em Draw e vim nessa folhinha aqui de código. A primeira coisa que eu fiz foi mudar a cor do texto com esse seguinte código: Draw _ set color C white, ou seja, configure a cor do texto como C de color _ white. Então eu fiz aqui com que ele mudasse a cor do texto para branco. E aqui embaixo em Draw Text, em vez daquelas coordenadas que tínhamos anteriormente, eu coloquei essas coordenadas aqui, 192 e 0, que foi as coordenadas que eu precisei para fazer com que o texto ficasse mais próximo de você. E depois disso, eu saí aqui do objeto player e vim aqui para a pasta backgrounds e vim aqui no BG _ fundo 1, vim aqui edit background. E aqui antes tinha aquele background todo zoado lá, bem feio. Eu vim aqui em file 1000 e em vez de um background 500 por 500, eu coloquei um background com a largura de 1000 pixels e com a altura de 500. O que fez com que eu conseguisse um background desse tamanho. E depois disso eu desenhei aqui esse background bem básico aqui. E por fim, depois eu vim aqui na sala 1 e mudei a largura dela para 1000 pixels e a altura dela para 500 pixels. Para ficar uma sala bem larga e nem tão grande, uma sala razoável. E antes, a view do nosso jogo era de 500 por 500. Eu vim aqui em Viewing Room e diminuí para 300 por 300. Para deixar a câmera mais focada no personagem e menos focada no resto. E depois eu dei play no jogo para ver como ele ficou. E esse aqui foi o resultado que eu obtive depois de fazer estas alterações. E ele ficou bem feio, mas isso aqui é por causa que eu tô só ensinando e não fazendo um jogo realmente. Então quando você for aí fazer o seu jogo, faça um design mais bonito, faça um personagem mais bonito, um chão mais bonito. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, recomende para algum amigo. E tchau!